Nesse trimestre vamos estudar ao longo do trimestre as três mensagens angélicas de Apocalipse 14, dos versos 6 até o verso 12. O estudo dessa semana fala sobre o Evangelho Eterno e está fundamentado em Apocalipse 14, 6, que é o verso para memorizar da nossa lição. Vamos lê-lo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Esse evangelho eterno, irmãos, é o que nós devemos pregar. Esse evangelho eterno é a expressão do amor de Deus. E as três mensagens angélicas são a declaração de fé da igreja remanescente. A declaração de fé da igreja adventista do sétimo dia é a nossa identidade. As três mensagens angélicas se constituem na mensagem presente, na mensagem para este tempo. No Israel antigo, irmãos, havia uma frase, uma expressão, que está lá registrada em Deuteronômio 6:4, chamada Shema, que quer dizer ouvir. Era a declaração de fé do povo de Israel. Ela era clara, ela era distintiva e ela era poderosa. Qual era essa declaração? Era a seguinte, irmãos: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é o que devia caracterizar o povo de Israel. No meio daqueles povos todos que tinham muitos deuses, vários deuses, deuses específicos para cada situação, o Senhor Deus disse, inspirou a Moisés, Moisés escreveu lá em Deuteronômio, o Shema, que é ouça, ouve Israel, o Senhor é o único Deus. O Senhor é somente o Senhor. Não há outros. Essa era a profissão de fé. Apocalipse 14, irmãos, os versos 6 a 12, apresenta a nossa profissão de fé. É uma profissão também clara, distintiva e poderosa. Diferentemente das demais igrejas, irmãos, das demais doutrinas, essa doutrina das três mensagens angélicas é uma doutrina da pregação da igreja adventista do sétimo dia. Ela é a nossa profissão de fé. Ela nos define quem somos. Ela nos define como povo. Ela é a nossa identidade profética. E ela apresenta também a nossa missão evangélica. A missão evangélica para os últimos dias. Nessa semana, nós vamos nos concentrar em dois pontos. O primeiro é a profundidade da mensagem do Evangelho Eterno, como ele está dito lá em Apocalipse 14, 6. O que é o Evangelho? Por que o Evangelho deve ser global? Por que ele é decisivo? Por que é urgente a pregação do Evangelho? Porque o Evangelho exige respostas individuais, não respostas coletivas. Porque a responsabilidade de aceitar o Evangelho, ou seja, as boas novas da salvação, a expressão do amor de Deus pelos seres humanos, porque é necessário tomar uma decisão pessoal, não uma decisão em grupo, ou familiar, ou de casal. Mas ainda o que vamos ver nessa semana, irmãos, a missão de Cristo para a sua igreja nos últimos dias. Qual é a missão de Cristo para a sua igreja nos últimos dias? Qual deve ser a pregação? Qual é a importância da mensagem? Qual a importância da mensagem das três mensagens angélicas? Vamos cooperar com Deus na sua prioridade. E qual que é a prioridade de Deus, irmãos? A prioridade de Deus é salvar pessoas, é salvar seres humanos, é dar a seres humanos a oportunidade de aceitar a vida eterna em Cristo Jesus. O nosso verso para memorizar, vamos lê-lo novamente. Ele é a introdução das mensagens angélicas. Ele está inserido na primeira mensagem angélica, mas ele se constitui na introdução de todas as mensagens, das três mensagens angélicas. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho do eterno para pregar a todos os que habitam a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Nessa semana nós vamos estudar detalhadamente esse verso, cada item desse verso, evangelho eterno,
um anjo no meio do céu, a pregação global do Evangelho. Vamos então orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque vamos estudar mais uma lição do livro de Apocalipse, da revelação do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar especialmente nessa semana Apocalipse 14, verso 6, quando o Senhor nos fala sobre um evangelho eterno, pregado por um anjo no meio do céu. Queremos que nos abençoe para que possamos entender cada mensagem, cada figura desta mensagem. E que possamos estar felizes em saber que o Senhor está nos ensinando para o tempo do fim, nos ensinando também para que ensinemos aos outros no tempo do fim. Mas especialmente, Senhor, que sejamos gratos, porque o Senhor faz isso para que nós possamos tomar uma decisão favorável ao Evangelho, uma decisão que nos leve mais perto de Cristo e uma decisão que nos assegure a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, Senhor, eu peço que nos ajude nesta semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos, nesta semana, estudar Apocalipse 14, verso 6. Vamos estudar sobre o Evangelho. Vamos estudar sobre o que é pregar o Evangelho a todo mundo. Vamos ver qual é a missão da igreja. Vamos ver qual é a missão individual de cada um de nós. Que Deus nos abençoe no estudo desta semana.